Bem-vindos ao MP Talks, eu sou Raíssa Antunes, coração e a mente por trás do Moda na Prática. E o episódio de hoje, para mais do que especial, ele é pessoal. Minha convidada de hoje é a psicóloga sistêmica Renata Nunes, também conhecida como minha musa terapeuta, tem cadeira cativa na minha assembleia de vozes da minha cabeça. Todas as vezes antes de tomar decisões eu penso nela. E ela tá aqui hoje pra gente bater um papo sobre o que vem antes da imagem. Porque a imagem nasce muito antes da gente se olhar no espelho. A gente tem crenças, histórias, heranças, lealdades. E às vezes elas são invisíveis e é por isso que eu quero que ela converse aqui na frente da câmera junto comigo para trazer para vocês alguns insights importantes. Rê, seja muito bem-vinda, é uma honra muito grande estar aqui com você, um prazer imenso. Estou com aquele frio na barriga de pré-terapia de todas as sessões. Seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz com esse seu projeto, né? Acho que vai sim, sucesso. Sou grande admiradora do seu trabalho. Obrigada. E tenho certeza que vai ser um bate-papo ótimo. A gente já bateu muito papo aqui, gente. Tinha que ter gravado antes, mas tudo bem. Eu queria que você começasse falando um pouco sobre você, porque você é minha musa, mas assim, pode ser que ainda exista alguém que não te conheça. Então eu queria que você falasse um pouco sobre você, sobre como você foi parar na psicologia, que você sabe que eu tenho uma quedinha, né? E por que você escolheu a sistêmica e o que isso trouxe de bagagem, assim, pra você? Eu costumo dizer que eu sou psicóloga desde sempre, né? Porque as minhas memórias da infância era ficar sentada no murinho da casa dos meus avós, escutando meus pais, meus tios conversando. Nunca imaginei ser outra coisa que não fosse ser psicóloga, desde sempre. Desde uma época que a gente brincava que só fazia terapia quem era doido, né? Uhum. Agora fazem 28 anos que eu atendo no consultório e não consigo imaginar fazendo outra coisa. E a abordagem sistêmica, ela veio muito de encontro ao que eu acredito, né? Essa questão da família, das relações, essa premissa de que a nossa história não começa em nós, começa muito antes, lá nos nossos antepassados. As nossas escolhas não ficam só em nós, elas vão impactar os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Então ela vem de encontro ao que eu acredito. E isso para mim é muito importante. Que sorte que eu te encontrei, acho que uns 13 anos atrás. Por aí. Por aí, né? Tem muito tempo. Uma longa caminhada. Inclusive, a gente já compartilhou algumas clientes, né? Que eu tive. Na Muitas. verdade, não sei se as pessoas sabem, mas você foi a minha primeira, né? Minha primeira cliente. Na verdade, quem me botou pra correr e falou, vai fazer isso aí, é você. Você é isso aí mesmo, né? Pra quem não sabe, eu era advogada antes. E tem uma longa história aí, né? De busca de autoconhecimento, de consciência, de coerência. E as clientes que a gente compartilhou e algumas outras também, porque graças a Deus eu já venho há algum tempo ajudando muitas mulheres, eu percebo, e foi esse o motivo de eu ter escolhido esse tema pra gente conversar, porque a gente tem inúmeros, né? Inclusive a gente pode repetir a dose, quem sabe. Eu percebo que às vezes a mulher chega pra consultoria, até por uma orientação terapêutica, né? E ela passa por todo o processo, ela se encanta pelo processo, ela aprende sobre cores, sobre biotipo, sobre estilo, aí a gente faz compras e faz looks. E um tempo depois, ela volta ao status quo, né? A não conseguir manter aquilo mesmo. Por que você acha que isso acontece? Tem inúmeros fatores aí. Eu vejo isso acontecer com muita frequência no consultório, né? Volta e meia eu te encaminho alguma cliente, porque eu acredito que a sua consultoria, eu sempre falo isso para as minhas clientes, vai muito além da questão da estética, né? Da imagem. Às vezes elas ficam assim, ai Renata, mas será? Isso não é uma coisa meio supérflua? Fútil? Não, porque tem a ver com autoconhecimento, com autocuidado, né, com essa questão do fortalecimento da autoestima, mas por que muitas delas não sustentam? Primeiro, eu preciso investigar qual que é a história que essa mulher traz, né? Quais modelos tem de mulheres na árvore genealógica dela. Eu me lembro quando a gente foi fazer a consultoria, e eu te falava isso assim, né? Eu detesto comprar roupa, eu detesto pensar em roupa, eu sou extremamente prática e era uma época que eu dava muitas palestras, né? E eu falei, eu preciso de ajuda, eu quero os looks prontos, porque eu não quero pensar nisso. E você sempre lá impecável, linda, maravilhosa, cheia de ideias. Por quê? Quando eu olho para minha árvore genealógica, as mulheres da minha família são mulheres que trabalham, que correm atrás, mas elas não têm permissão dessa coisa do feminino, de se cuidarem, de cuidarem da imagem,
de gastarem com isso, né? De pensar no look que vai usar, a imagem que quer transmitir. Então, essas mulheres que vão fazer a consultoria sem essa consciência, sem essa permissão interna para ir além das mulheres, da árvore genealógica dela, elas vão ficar ali no raso, elas não vão sustentar isso. Por quê? Primeiro eu preciso saber qual é a história que eu trago, com quem eu aprendi a ser mulher. E eu lembro sempre que eu falo, né? Eu falo com as minhas clientes aqui. Ah, eu não conheço a Raíssa. Eu falo, mas você conhece a mãe dela. É verdade. Porque quando Maria Ângela, linda, maravilhosa, é filha dela. Olha com quem ela aprendeu a ser mulher. A minha árvore genealógica. Na sua árvore genealógica tem isso, é natural para você. Para gente que não é natural, a gente precisa ter consciência e essa decisão de eu vou me cuidar e eu vou me permitir ir além dessas mulheres. A gente veste o que a gente acredita que merece, né? Por isso é que tem o lado de quem não dá conta, e eu lembro muito claramente de você me falando assim, eu não tenho paciência, eu sou muito prática, resolve aí pra mim. Né? Tem muitas clientes que são assim, e tem o lado também, que por exemplo é o meu, de precisar de mais, eu preciso estar sempre impecável, eu preciso estar sempre arrumada. Porque foi o que eu aprendi, né? Então até pra descer lá na portaria pra pegar uma encomenda, às vezes eu tenho que... Agora, depois da maternidade, a gente até tem uma licença poética, né? Mas eu sempre precisei me arrumar antes. Engraçado, eu sofria, porque às vezes alguém me ligava assim de última hora. Vamos ali comigo fazer tal coisa. E se eu não tivesse pronta, eu precisava me aprontar. E eu depois eu escutava reclamações, assim, mas você demora muito pra se arrumar. Mas, gente, é assim que eu sou. Aí hoje não. Hoje quem quer sair comigo sabe que ou me avisa com antecedência ou me espera. Mas é isso, a gente se veste do que a gente acha que a gente merece, né? E às vezes, né, isso assim, você tem essa permissão de se arrumar, mas ao mesmo tempo, por exemplo, no meu caso, que tem essa questão de ser prática, mas eu entendi que era importante aprender isso, né? Essa questão da vaidade, essa questão de me priorizar, essa questão de construir uma imagem coerente com quem eu sou. Então a gente vai olhando para dentro, se conhecendo e principalmente se autorizando. Exatamente. Porque a gente precisa ter essa permissão de olhar para nós mesmas, de nos priorizar, né? Eu lembro sempre da sua fala, quando você gravou uma aula para mim no curso, né? Essa questão do quanto que a gente precisa estar consciente assim, das escolhas. Como eu escolho me vestir para mim mesma, para o meu marido dentro de casa, né? Porque a gente vê agora, você mãe de duas lindezas, o quanto que às vezes as crianças estão lá impecáveis, lindas, maravilhosas. E a mãe tá eu com vou à toque. igreja, as crianças estão lá, a roupinha combinadinha, cabelinho lá assim, fico só olhando aquelas menininhas, umas bonequinhas. E a mãe tá lá de cabelo molhado, um coque de caneta. Um coque assim, porque não tem a permissão de olhar para ela, de se priorizar. Vem uma culpa, né? Uma culpa de gastar comigo, mas eu chego sempre com sacola para as crianças. E você sabe o que eu percebo? Porque eu tô passando por isso, né? Às vezes não é nem culpa, porque como isso para mim sempre foi um valor, eu não tenho dificuldade de me arrumar. A minha dificuldade agora é caber nas coisas, mas estou trabalhando nisso, né? Às vezes o que acontece é que você não se esquece. Eu não sinto culpa, mas às vezes eu esqueço mesmo. E a gente precisa. Eu não esqueço que depois que a Estela nasceu, eu tive uma sessão com você, acho que ela estava com 6 meses. E aí você me falou isso, não se esqueça de você. Você precisa fazer algo por você todos os dias. E eu fico pensando até hoje assim, gente, tudo bem, Renata falou que eu preciso mesmo. Mas como é que faz isso? Eu tô voltando agora, né? Até porque uma gravidez, um bebê, depois um tempo, né, de fora da órbita, assim, Depois outra gravidez, que pra mim é muito difícil. Depois outro bebê. E aí agora que eu voltei, né, depois que o Henrico nasceu, eu falei, preciso voltar. Agora eu acho que eu lembrei que eu sou uma pessoa, assim. É como se eu tivesse tomado ar mesmo, assim. É muito difícil esse negócio de a gente não se permitir mesmo, né? De não se priorizar. E eu nem acho que seja uma questão de egoísmo. Eu nem acho, não, tenho certeza, né? Porque muita gente acha que, assim, não, a gente precisa se doar, servir o tempo todo. Servir é muito importante. Eu acho que a gente tá aqui pra isso. Mas como é que eu vou dar o que eu não tenho, né? E uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com as minhas clientes é quando não tem essa permissão de olhar para elas, é de pensar assim, os nossos filhos têm o direito
de ter uma mãe Eu feliz. falo isso pra todas. Então, se não for por mim, que seja por eles. Mais uma coisa por eles, né? Já que essa é uma Então, motivação assim, eu vou me cuidar, eu vou me respeitar, eu vou fazer algo por mim Exato. para que eles tenham uma mãe feliz. Sim. Porque se eu coloco os meus filhos antes de mim, a chance disso virar um amor cobrador lá na frente é enorme, né? Eu costumo dizer que ter mãezona deve ser a coisa mais difícil do mundo. Porque aquela mãe que se doa, que está ali sempre disponível, que se sacrifica. Isso tem um preço, né? Lá na frente é aquela mãe que fala assim, não acredito que você não vai vir almoçar comigo. Mas você não vai passar aqui depois do trabalho? Nossa, mas eu me doei para vocês e agora vocês estão vivendo a vida de vocês? Então a gente tem que estar muito atento, porque ser mãe é a melhor coisa do mundo, mas eles não são nossos. Sim. Eles vão embora. E aí? Tomara que sim, né? A gente vai fazer o trabalho bem feito para eles irem embora. E a gente vai dar conta de se bancar e de se escolher e de ter uma imagem coerente com aquilo que a gente está construindo. Sim. Eu até acho que tem gente que tenta, né? Tem muitas clientes que chegam porque elas querem tentar mudar essa imagem, assim, mas elas não sabem que antes elas precisam mudar a narrativa, né? A forma como elas se veem. Eu sempre falo isso, a gente se comporta como a gente se vê. Eu acho que eu falo isso todos os dias. E se eu paro de me olhar, se eu paro de me enxergar, como é que eu vou me comportar como quem? Como o quê, né? Eu acho que a gente até se afasta um pouco da nossa identidade, assim. E uma coisa que eu acho que a gente trabalhou muito, assim, em terapia e que eu vejo que é essencial, inclusive, eu acredito que esse seja o meu propósito. Por isso é que a minha abordagem na consultoria, e eu chamo de abordagem porque eu sou terapeutizada, é realmente trazer o foco para a identidade, para a gente entender quem que eu sou no mundo, de onde eu vim, e isso é essencial, né? Saber quais são as minhas origens, quem são as mulheres que vieram antes de mim, por que eu tenho algumas características agora, né? E ter essa consciência para a partir daí eu ser coerente com quem eu sou, se é assim que eu quero ser, ou com o que eu preciso mudar para que eu seja diferente, né? Porque às vezes é uma questão de honrar quem veio antes, a gente aprende isso em terapia e é verdade, né? Faz toda a diferença, porque elas deram o melhor que elas tinham. Eu estava até conversando com uma pessoa muito querida para nós duas esses dias, que é a Vanessa, e aí ela falou que, né, da família dela, que veio do Egito, e de toda a tradição que elas trouxeram das mulheres fortes e trabalhadoras e tudo. Enfim, a gente tem que ter consciência de quem veio antes e como eram essas mulheres antes, e se a gente quer repetir, porque às vezes sim, né? Às vezes a gente alguns quer. aspectos, exatamente. Né? E às vezes não. Então, o que eu vou fazer com essa bagagem, assim? Como que a gente diferencia o que é uma questão estética e o que é uma questão emocional? Eu acho que a primeira coisa é essa questão do autoconhecimento. O que eu percebo? Assim, muitas pessoas, a grande maioria talvez, elas vivem no piloto automático. Comem, dormem, trabalham. Então, é possível que a gente se arrume, que a gente, né, sei lá, passe uma maquiagem, mas a gente não se vê. Sim. Faz compras muito erradas. Faz compras, mas não se vê. Então, assim, agora antes de vir pra cá, eu tava respondendo uma caixinha no carro, alguém perguntando assim, como é que eu faço para me tornar uma pessoa segura? Primeiro, eu preciso olhar para mim, eu preciso me conhecer. Eu preciso conhecer minha história, que é isso que você falou das heranças transgeracionais, das mulheres que vieram antes. Eu preciso ter consciência, né, de quem eu sou. Porque quando você fala assim, o que é emocional, o que é da questão estética, tá tudo interconectado. Tanto para eu cuidar dessa imagem, quanto para eu ser coerente, eu preciso de autoconhecimento, então eu preciso me olhar. Né? Eu passo sempre um exercício de diálogos internos, que é parar algumas vezes ao dia e me questionar. Como é que eu estou me sentindo agora? Se Deus cochasse no meu ouvido agora, o que ele me diria? O que está me incomodando? O que eu gostaria de agradecer? Que é esse olhar interno. Eu preciso entender, né? O que eu estou comunicando ao outro com a roupa que eu visto, com as minhas ações, com o meu tom de voz. Então, para essa mulher cuidar dessa imagem, ela precisa se ver primeiro. Exato. Ela precisa sair do piloto automático e olhar para ela. Porque da mesma forma que eu passo o exercício para a gente enxergar os olhinhos dos filhos, conectar os olhinhos dos filhos, para eu fazer isso, para você conseguir enxergar os olhinhos do Henrico, você precisa se ver. Mas a gente vai se atropelando.
a gente vai nesse piloto automático, passando pela vida, sem sentir o gosto, nesse modo de sobrevivência. Sim. De repente, falo, nossa, não vi. E aí a gente também não se vê. Aí fica muito no raso, né? E se eu vou cuidar da imagem sem esse autoconhecimento, aquele raso ali, isso vai gerar um vazio em mim. Aí vira futilidade. E a pessoa, normalmente, essa pessoa é aquela que a gente chama de vítima da moda, né? Que vai vestir o que o outro tá vestindo, Sim. que vai vestir o que tá na vitrine. Qualquer tendência. Qualquer tendência. E eu acho isso tão triste, né? Porque, na verdade, pelo menos a moda pra mim sempre foi uma forma de expressão. Eu acho que eu sou muito mais comunicadora do que alguém que gosta de moda. Eu encontrei a minha ferramenta, eu encontrei o meu vocabulário, digamos, né? O meu dialeto. Eu me comunico a partir da maneira como eu me visto. E todas as pessoas fazem isso todos os dias. E mais do que isso, a primeira pessoa que nos vê todos os dias, né? Você se vê antes de qualquer pessoa, eu me vejo antes de qualquer pessoa. A forma como eu me vejo determina, na verdade, como eu vou me sentir e como eu vou me comportar. E aí isso vai afetar pessoalmente, isso vai afetar a relação com o marido, com os filhos, profissional, né, social. Então é muito importante, não é futilidade de jeito nenhum. E uma coisa que você falou aí da questão da comunicação, a gente precisa pensar que é impossível não nos comunicarmos. Exatamente. Eu posso me silenciar, mas o silêncio está comunicando algo, Sim. né? Então, eu trabalho muito com casais e eu sempre pergunto isso, assim, né? Principalmente com a sua fala, assim, com que roupa que você dorme? Né? A roupa que você está dentro de casa, e eu até cito você, né? Sim. É uma roupa que dá para ir à padaria, à farmácia, porque eu estou comunicando algo ao meu marido com aquela roupa, né? Eu comunico para mim mesma, então a gente está sempre comunicando. E eu preciso ter essa consciência, assim. Quando eu me vejo no espelho, o que eu sinto ali? Será que tem uma coisa mais pesada, mais sóbria, mais séria? Ou eu me visto como uma menina? Ou tem uma sensualidade que não cabe mais no que eu quero expressar? Sim. Então, eu preciso estar conectada com o que está aqui dentro. Exatamente. E isso é uma coisa muito difícil. Porque não é ali aprender a me vestir sem olhar para dentro. Isso me prejudica, porque a minha cliente, quando ela finaliza a consultoria, ela normalmente chama atenção, né? Eu fui muito radical aqui, mas eu acho que todo mundo vai entender. Depois de um tempo, se ela perde, né, o fio da meada, porque na verdade talvez ela nunca tenha se conectado de verdade, ela vai voltar a estar perdida. Então é muito importante mesmo. Eu até respondi hoje no Instagram também uma pergunta de uma pessoa que falou sobre não importar como ela se veste, em algum sentido, alguma coisa nesse sentido. E aí eu falei, olha, o nosso cérebro funciona melhor quando ele entra no modo trabalho, modo elegância, enfim, né? Como você se veste faz completamente a diferença na forma como você se comporta mesmo. Então não é uma questão questionável, é verdade. A gente precisa ter consciência disso. E quando você se veste não só para a função, né? Mas para quem você eu sou Raíssa, consultora de imagem. Então eu me visto assim, de Raíssa, consultora. Você é Renata, psicóloga. E você não se veste para ser psicóloga, né? Você se veste de você para exercer a função que você exerce. E isso faz com que você tenha assinatura. A sua terapia é diferente, né? A sua abordagem, a forma como você trata o seu paciente é diferente porque você está lá inteira, né? E isso passa pela maneira como você se veste. E aí eu fico pensando nessa questão que você está colocando sobre coerência. Eu amo. Né? Porque a coerência é quando aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço caminha na mesma direção, tá alinhado. A vida só funciona assim, gente. E quando as coisas estão alinhadas, elas fluem, né? Elas se sustentam. Sim. Porque quando eu quero montar uma imagem que não está coerente com quem eu sou, com o que eu acredito, aquilo não tem solidez. Exatamente. Não se sustenta. Não se sustenta. Né, eu vejo muito meus clientes, os médicos, né, que precisam ir para as redes sociais, não é uma escolha mais, né? Eu não gosto disso, eu falo, ninguém gosta, mas a gente precisa. Ah, mas porque tal pessoa tá lá criando uma imagem que não é real. Aquilo não vai se sustentar. Não se sustenta. Não se preocupe. Ninguém É questão sustenta de por tempo. muito tempo
algo que não é coerente. Exato. Mas para ter coerência, eu preciso saber quem eu sou, Exatamente. né? O que me traz uma sensação de estar sendo cuidada, essa coisa de estar adequada, porque a coerência é o que traz paz. Eu não esqueço, tem uma médica maravilhosa que fez um ensaio de posicionamento impecável de tênis, vários tênis. E aí tem gente que questiona, né? Mas de tênis? Você tinha que estar de blazer e escarpão? A gente, pra estar elegante, você não precisa estar de blazer e escarpão. Você precisa... Eu acho que a elegância, ela é muito mais visível quando ela é autêntica. E ela fez um ensaio maravilhoso, né? E um posicionamento forte, porque ela estava vestida dela mesma. Então, é muito mais fácil a gente até conseguir estar na internet, porque realmente não é fácil para todo mundo. Eu acho que até para quem gosta, né, é cansativo, é pesado, eu sei. É um trabalho. Né? É um trabalho. E que dá trabalho mesmo. Mas se a gente tá lá com... É coerência a palavra, gente, não tem outra. Leveza mesmo, né? Inteira. É muito mais fácil. Porque você não precisa criar um personagem, carregar uma imagem que não é sua. Porque quando a gente tem que montar o personagem, aquilo fica falso, né? E me dá um trabalho, assim, porque eu tenho que estar o tempo todo fazendo um teatro ali. Exatamente. E não dá pra fazer teatro a vida inteira, né? Não. Inclusive, eu tenho muito essa sensação, assim, quando eu começo a consultoria com alguma cliente, e eu sempre pergunto, né? Quem é você? Quais são seus gostos? Quais são seus desejos? O que você não gosta? Quais são as suas expectativas? E a consultoria, ela é muito individual, personalizada mesmo, né? Assim como a terapia. Eu não posso fazer uma consultoria pensando no que os outros esperam. E aí eu quero te fazer uma pergunta, assim, como as expectativas alheias, familiares, sociais, enfim, afetam a forma como a gente se vê? Olha, talvez eu vou te responder na contramão disso, assim. Porque eu acho, sim, que a gente vive numa sociedade, a gente deve satisfação, né, da nossa postura, de como a gente se veste. Por exemplo, eu sou psicóloga, né, eu atendo casais, eu não vou ao supermercado de short, de chinelo, porque eu vivo numa sociedade. E eu preciso, né, me posicionar, eu preciso ter uma postura adequada. Mas eu acho que se a gente for ficar em função da expectativa do outro, a gente vai ter que o tempo todo mudar, porque cada um tem uma expectativa. Então tem pessoas que falam, nossa, você anda muito arrumada, precisa disso? Nossa, você não devia estar mais arrumada? Então vai ser uma camaleoa. Eu acredito muito que eu preciso manter o foco em quem eu quero me tornar. Nas diferentes áreas da minha vida. Então, qual é a profissional que eu quero ser? Né? Qual é a esposa que eu quero ser? Como é que eu quero ser vista, mas não em função do olhar e da expectativa do outro, mas em função de um valor que é meu. Então, para mim, é um valor ter uma postura discreta. Eu sou naturalmente reservada, naturalmente discreta. Eu não vou fazer esforço para isso. Então, mas o outro espera que eu seja mais espontânea. Não, eu não sou. Eu sou mais discreta, eu sou mais reservada. E isso é um valor para mim, isso não me traz prejuízos. Então eu acho que a gente tem que ter muita essa clareza, assim. Quem eu quero me tornar? Mais do que o que o outro espera de mim. Porque cada um vai esperar uma coisa. E aí? A gente fica meio perdido, assim, né? Eu acho mágico esse processo, assim, essa transformação de quem eu quero me tornar. E normalmente eu costumo fazer a viagem inversa, assim. A minha ideia de sucesso profissional, para mim, é quando a minha cliente consegue entender que quem ela quer se tornar é, na verdade, a melhor versão dela mesma, né? Porque muitas vezes o que eu quero me tornar, a não ser que seja assim, eu quero me tornar mãe, eu quero me tornar presidente de uma empresa, uma profissional X, mas que seja eu, presidente, eu, profissional, eu, mãe, né? Que seja a minha melhor versão. Isso para mim é algo que eu aprendi com você, né? Inclusive você pode até contar aqui, se você quiser, como era a Raíssa antes e depois dessa decisão, porque na verdade foi isso que aconteceu.
né? Todo aquele tempo de terapia, e o meu pai vive brincando comigo, nossa, minha filha, mas tanto tempo de terapia assim, então você tem muito problema, né? Claro, todo mundo tem. Mas não é isso, é porque eu fiquei muito tempo, eu acho, tentando me encaixar, até entender que, na verdade, meu esforço não devia ser para caber, era simplesmente para ser. Essa aqui sou eu. Eu acho que a sua história, né, que você está me autorizando Sim, a à partilhar vontade. aqui, fala muito sobre isso, assim, porque eu me lembro, né, quando a gente se conheceu, você é advogada, tentando atender as expectativas do outro, Muitas. tentando se encaixar E como isso é na pesado. maneira de, né, na maneira de buscar, de construir ali profissionalmente, de fazer contatos, de trabalhar no escritório, de seguir horário, e você se esforçava muito Era muito para ruim. caber na forminha que você imaginou que as pessoas tivessem criado para Eu até você. brincava que eu me fantasiava, lembra? De Uhum. minha fantasia de advogada? Exatamente. Então, até a maneira de se vestir era em função de atender a expectativa do outro. Mas aquilo estava desconectado da sua essência. E a gente foi trabalhando isso para que você construísse uma escolha coerente Sim. com quem você era de fato. E o quanto foi libertador isso, porque Nossa. foi assim, né? Tem um antes e um depois Tem. da Raíssa Nítido. consultora de imagem. Porque você se escolheu. Sim. Porque antes você estava presa naquilo que você precisava fazer. Sim. Precisava, né? Eu preciso atender expectativa. Eu fiz a faculdade, eu preciso atuar aqui. E aí você foi se autorizando a fazer o que você queria. Quem eu era? E quando eu consigo bancar o meu querer, tudo muda. Fica muito mais leve, porque eu assumo a responsabilidade pelas minhas escolhas, os meus olhos brilham. Sim. E vai construindo isso, assim, quem eu quero me tornar nisso aqui que faz sentido para mim. Por isso que essa coisa do autoconhecimento é muito importante, porque Necessário. eu preciso entender o que faz sentido para mim, o que é valor para mim. Não é o que o outro espera de mim. É isso. E foi muito interessante. Até tem uma sequência de palavras aqui que eu acho que eu já devo ter até falado, que marcaram muito o meu tempo de terapia, assim. Porque você me deu alta, mas eu não fico de alta não, né? não aceito. E começou mesmo com o autoconhecimento, que é essencial. Eu sempre tive essa tendência, né? Eu acho que pela minha sensibilidade, assim, eu sempre tive essa tendência. Mas autoconhecimento e a partir daí, autorresponsabilidade, porque sou eu a responsável, né? Por aceitar como eu sou, por entender o que eu sou e o que eu quero ser ou me tornar. Aí vem a autoestima. Aí eu consigo, aí entendendo quem eu sou, eu consigo estimar algo em mim. E quando eu tenho essa consciência e quando eu me torno coerente, aí ninguém me segurou nunca mais, né? Aí eu tô aqui, imagina. Quem diria, sei lá, 13 anos, 12 anos atrás que a gente ia estar fazendo isso aqui agora, né? Você está bancando, né? As minhas O seu escolhas. querer, as suas Sim, escolhas, se sim. responsabilizando por isso, Exato. porque não é fácil, Não. né? Ser coerente é muito desafiador. Mas os desafios nos movem, né? Sim, e é uma coisa que faz natural. sentido. Mas a gente precisa entender que tem um preço para ser coerente. Sim, Porque claro. quando você banca o seu querer, quando você é coerente com quem você é, você vai frustrar a expectativa de muitas pessoas, você vai decepcionar algumas pessoas, mas você banca aquilo. O preço de não ser coerente é você precisar falar não para você e sim para todos os outros. E isso também é um peso, ou seja, Altíssimo. né? Tudo tem um preço, né? A escolha é autorresponsabilidade. Eu acho que, obrigada por isso, tá? foi transformador, de fato. E, inclusive, eu acredito nada, eu tenho convicção de que o meu processo de consultoria, né? A minha abordagem na consultoria tem toda essa bagagem que eu carrego da minha própria vivência. Eu precisei entender o meu antes e trabalhar na minha transformação. E é exatamente isso que eu procuro trazer para as minhas clientes. Esse entendimento de quem é você agora. Eu estava atendendo essa semana uma médica muito especial, mãe, casada, né? Profissional, trabalha muito, você sabe bem como são as clientes médicas. E aí eu perguntei para ela, como que é essa questão do autocuidado para você, né? Porque ela sabe quem ela é. Ela tem esse conhecimento, essa convicção, assim, mas tá faltando a coerência.
Aí eu falei, qual que é a sua sensação em relação ao autocuidado? Ela falou, eu fico brava. É um negócio que me incomoda, assim. Porque eu sei que eu preciso, mas eu não consigo fazer. E aí a minha função na consultoria nesse momento é facilitar para que isso aconteça, né? Trazer ferramentas, trazer método mesmo para que ela consiga ter isso de uma forma leve, de uma forma objetiva. Porque quem não tem isso naturalmente não faz ideia de como fazer, né? Como é que eu vou? Tá bom, eu já entendi que eu preciso me cuidar, mas como é que eu começo? Eu faço o quê? E eu acho, uma questão que eu quero pontuar, é que esse é o seu diferencial como consultora, né? Porque você tem um olhar terapeutizado, tem uma coerência aí. Então você vive aquilo que você fala, Sim. né? De se conhecer, de se responsabilizar, de bancar suas escolhas, de dar conta de falar sim para você e não para o outro, de viver essa luta interna, de se priorizar e estar ali atendendo a demanda dos meninos, do marido, da casa, de respeitar o seu tempo para retornar ao trabalho. Sim. Então tem um olhar aí que faz diferença, né? Por quê? No meu caso, por exemplo, eu jamais daria conta de uma consultoria, vamos escolher roupas. Não. Até hoje eu não gosto de comprar roupas, né? Tem preguiça, essas Entendi. coisas assim. Vamos ao shopping, nossa, sério que tem que fazer Tem isso? que ser um Mas compromisso tem que ter um profissional. sentido, tem que ter né? Tem que fazer sentido Tem que para fazer aquilo que eu sentido. acredito. E quando você fala isso, assim, a gente tem que facilitar, sim, né? Eu me lembro que naquela época eu estava cheia de compromissos, 3, 4 palestras por semana, e ter as roupas ali, olha, isso comunica com isso comunica com aquilo. Nossa, eu vou conseguir me cuidar, mas sem colocar tanta energia nisso. Porque, na verdade, não é o seu natural. Isso também seria um peso. É para isso que eu existo, né? Eu costumo brincar que é para isso que eu existo. Exatamente. Quando a minha cliente chega e fala, eu não gosto. Essa cliente que eu atendi essa semana. Nossa, eu detesto entrar em loja e comprar roupa. Eu sempre lembro de você. E aí eu falei, não precisa gostar. Eu tô aqui para isso, né? Porque, na verdade, a gente precisa, inclusive, buscar facilitadores pra gente ser quem a gente é. A gente não tem que ser tudo. Eu continuo não sendo muitas das coisas que eu não consegui. E que eu até deveria ser agora. Tem coisas que são desafiadoras. Mas aí o que eu Mas nem faço? tudo precisa. Aí eu vou contratar uma pessoa, eu vou procurar uma forma de facilitar, né? Ou, por exemplo, o meu Instagram, no tempo que eu tava grávida, eu vou falar, o Duda tá ali que não me deixa mentir. Eu precisei de ajuda, porque eu não dava conta, mesmo. Aquilo foi muito difícil pra mim. Mas não deixei a peteca cair, porque eu encontrei um jeito. Né? Que é uma forma da gente se respeitar. Exatamente. Né? Eu acho que é o respeito em relação ao nosso tempo, ao nosso ritmo, reconhecer naquilo que a gente é boa e naquilo que a gente precisa de ajuda. A gente não tem que ser perfeita, né? Eu costumo falar Muito que a gente perfeita é muito difícil. chata. Então, assim, ser humano é tão mais leve, tão mais acolhedor com nós mesmos. Então, Nossa, assim, muito. gente, eu não sou boa nisso. Eu tô até criando um grupo de mães agora, que eu depois vou te convidar pra falar nele, porque você tá em tudo que eu faço tem que ter Renata Nunes, né? E justamente por isso, assim, eu e uma outra amiga que também é médica, a gente conversando, na verdade ela é minha médica, e aí eu cheguei lá e falei, Mariana, eu preciso emagrecer. Agora eu voltei pra mim, eu tive um insight, assim, falei, agora, nossa, sou eu de novo, não tô cabendo nas minhas roupas, imagem pra mim é algo muito importante, pessoalmente e profissionalmente, agora não tem mais pra onde correr, eu preciso me cuidar. E aí ela falou, tá, mas antes disso, como é que estão seus exames? Aí tava tudo ruim, tô tratando disso pra conseguir emagrecer concomitantemente. Mas aí chorando as minhas pitangas com ela e falando, né, de como a maternidade nos transforma, e eu nunca vivi algo tão maravilhoso, eu acho que eu nasci pra isso. É assim, é engraçado, né, porque eu não sei se você lembra disso, mas eu não era um sonho, nunca foi um plano, né, algo que eu falava, não, um dia eu vou, nunca foi, e agora é a realidade mais feliz da minha vida. Mas enfim, eu tava lá questionando, e aí ela também começou a falar, nossa, e é muito difícil isso pra mim também, essa dificuldade de se vestir, porque eu sou consultora de imagem, mas eu também tenho isso. Agora, né, nessa fase que eu não tô do jeito que eu gostaria, também é um desafio. E aí a gente decidiu criar esse grupo de mães, justamente pra gente poder ser honesta e falar assim, olha, gente, a gravidez pra mim foi muito difícil. Tem mulher que vive, assim, o céu na terra. E pra mim não foi o contrário, né?
essa liberdade de a gente poder falar, assim, também ter um lugar confortável pra gente se expressar. Eu acho que é a questão, Rada, a gente se humanizar. Exatamente. Né? Você está vivendo essa questão da maternidade, eu estou nessa questão do climatério, né? Agora com 51 anos e as alterações, então assim, preciso respeitar o ritmo, eu já não consigo trabalhar o tanto que eu trabalhava, já não é bom, né? Consigo, mas já não é bom trabalhar no ritmo que eu trabalhava, então eu estou aprendendo a me respeitar, né? Essa questão do peso aí já é um desafio muito maior, então é poder a gente estar do nosso lado. Sim. Então assim, olha, eu não dou conta de fazer tudo, eu vou ter que rever o ritmo. Essa semana eu conversei com o pessoal que cuida do meu Instagram, falei, gente, preciso rever isso, né? Não quero continuar nesse ritmo, preciso ser mais respeitoso. Desse jeito, eu não tô do meu lado. Não é natural, né? Então a gente precisa se humanizar. Né? Eu acho que quando a gente tem essa permissão para acolher a nossa vulnerabilidade, a coisa flui. Exatamente. Me fala uma coisa, quando a sua cliente, né, quando a mulher percebe tudo isso que a gente falou, o que ela faz com essa consciência? Olha, só a consciência não é o suficiente, né? De jeito nenhum. Na verdade, se eu tenho muita consciência e não tenho ação, eu fico muito pior. Então, eu sou muito prática, né? Inclusive como terapeuta. Então, eu trabalho muito com essa questão, assim, a terapia é para ampliar a consciência e construir ações, ter movimento. Então, eu gosto muito de trabalhar, assim, ter essa clareza, quem eu quero me tornar nas diferentes áreas da minha vida, né? Que mãe que eu quero me tornar, que esposa, profissional, questão financeira, física, tudo. Qual a imagem que eu quero ter. A partir daí eu vou construir ações. Quais são as ações necessárias para ser a profissional que eu quero me tornar? Quais são as ações necessárias para eu construir a questão financeira que eu quero? E aí o tempo todo eu vou avaliar as ações que eu escolho ter hoje, elas me aproximam ou me distanciam das minhas intenções? Porque eu preciso ampliar a consciência e escolher ações que me aproximam, porque consciência sem ação não faz sentido. Então, no processo de terapia, uma coisa que a gente vai trabalhar sempre com as tarefas é quais ações você teve esse mês, né? O que você tem feito para sair desse lugar de queixa. Então, a gente precisa estar escolhendo ter ações coerentes com as nossas intenções. É isso mesmo. Eu até tinha colocado aqui no meu roteiro algumas sugestões práticas para deixar aqui, né, para quem está nos acompanhando. Porque eu sempre... Você lembra na pandemia, quando tinha aquele ritual, assim, tava todo mundo em casa e ninguém sabia muito bem o que fazer, e em casa era sinônimo de ficar de pijama, desarrumado, de qualquer jeito, e isso mentalmente, né, pra saúde mental e emocional, era caos. E aí, sempre aquela história de tomar banho, se arrumar, passar perfume, fazer uma maquiagem leve, colocar uma roupa bonita, né? E pra quem tá vivendo, pra quem tá buscando, então, viver esse processo de se encontrar, de se enxergar como pessoa, né? E trabalhar bem a imagem, escolher alguma coisa que a representa, que representa a versão que ela quer se tornar. Uma peça, né? Um estilo. Uma blusa de um ombro só. Isso aqui me representa demais. Eu acho que isso aqui faz muito sentido pra mim. Tem um dinamismo, tem um pouco de pele, mas ao mesmo tempo tem uma formalidade. Eu tô muito elegante. Me achei. Investe nisso, né? Eu amei óculos diferentes. Eu amo que a minha mãe é assim, né? Ter vários óculos coloridos diferentes e tal. Investe nisso, né? Para que você consiga se aproximar de quem você é e da versão que você quer construir. E tem o Diário do Espelho. Que é algo que eu falo, que eu passo para todas as minhas clientes de consultoria, né? Um diário mesmo, assim, de você se olhar no espelho e buscar o que eu sinto quando eu me olho? E o que eu quero sentir? E o que eu preciso fazer para eu sentir isso que eu tô desejando, né? Porque, exatamente, não é só ter consciência. Você precisa buscar ferramentas, meios de fazer aquilo se tornar realidade, né? E tem uma coisa para completar essa sua tarefa, que eu lembro que você me passou isso na consultoria, que é fotografar, né? Então assim, nossa, eu vesti essa roupa, ficou ótimo. Gostei, me senti linda. Vou registrar aqui para eu lembrar. Esse exercício da fotografia é necessário, que bom que você lembrou.
Porque quando você se vê na foto é muito diferente de quando você se olha no espelho. No espelho, você consegue ter... A sua visão, ela é focada, né? Ela é fatiada, digamos assim. Na foto, você consegue se ver como um todo. E aí você consegue enxergar. Nossa, esse cabelo aqui, tô achando que né, tá muito comprido. Eu fiz isso esses dias, né? E cortei metade. Não, eu acho que essa calça não tá legal. Ou eu acho que eu podia ter dobrado aqui a manga. Faz muita diferença, né? Porque é isso, você precisa se ver, se olhar. E é você com você mesma, não é... É claro que a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, né? Mas é saber para quem você vai perguntar. Qual opinião você vai considerar. O que você vai trazer que vai te ajudar a você se aproximar mesmo de quem você quer ser. E não se limitar pelas crenças que você herdou, né? Pelas lealdades que a gente aprendeu. Porque realmente, a gente tem tudo isso, mas a gente não precisa ser refém, né? Uhum. O que você acha que toda mulher deveria se perguntar, assim, pensar antes de se vestir? Eu acho que é essa clareza, assim, de o que eu quero comunicar. Primeiro, vou falar de mim, assim, né? Como é que eu me vejo como psicóloga? Isso. Então, eu sei que eu sou uma autoridade, que eu tenho experiência, que eu sou firme nas minhas colocações, né? Eu não sou uma doçura, mas ao mesmo tempo eu sou acolhedora. Muito. Então, como é que eu posso comunicar? Será que a maneira como eu estou me vestindo comunica Sim. como eu me vejo, como eu me sinto? Agora, eu lembrei de uma coisa aqui que eu queria falar, que eu acho importante isso, assim. As pessoas ficam com essa ideia de que fazer consultoria de imagem é muito caro, vou gastar muito dinheiro. E eu me lembro quando eu fiz, de Wilter falar para as minhas Eu amei amigas, isso. né? Gente, vale muito a pena, porque ela gasta muito menos. Você vai comprar É uma certo? economia, né? Imagina meu marido falando que fazer Não, consultoria gente. de imagem Eu falo dele, era uma sabia? grande economia. E é fato, É verdade. porque quando a gente descobre como é que eu devo me vestir, né? O que faz bem, o que está coerente com a imagem que eu quero me comunicar, eu não preciso ter um monte de roupa. Não, muito pelo Né? contrário. Eu sempre falo isso, eu não gosto de comprar não é um valor para mim, roupa, né? Gastar com isso, valor para mim é viajar, mas não quer dizer que eu não me vista bem. Exatamente. Por quê? Porque eu sei o que fica bem em mim, né? Eu sei as peças, o que uma pode estar Fazer alinhada com a composições, outra. sim. Então, é um investimento que pode sair muito mais barato, porque se for uma fala do meu marido... Não, gente, eu falo dele, sabia? Tem para muitas clientes, assim, quando eu vou, principalmente no primeiro encontro, assim, da consultoria, eu falo, olha, é um investimento. O marido da minha terapeuta, na época, falou, nossa, isso aí realmente vale a pena, porque quando você, primeiro, aprende, né, a vestir você e não outras pessoas, aprende a comprar e aprende a compor o que você tem, pronto, tá resolvido o problema. E aí, quando você começa esse processo de autoconhecimento, é muito difícil parar, né? E aí você vai conseguindo se vestir ao longo das mudanças, porque a gente vai mudando ao longo da vida, né? E aí você consegue entender o que tá bom agora, o que agora não faz mais sentido, né? Eu acho que é muito legal. Sim, tem a ver com ciclos, né? Exatamente. E a gente muda, né? Com certeza. Tô aqui eu mudada, mas feliz. Muito obrigada. Não preciso falar mais nada, né? Vocês viram a potência que é essa mulher. Quero muito te agradecer pela sua presença, né? Pelo seu apoio desde sempre. Não é exagero dizer que eu tô aqui também graças a você, né? Porque minha terapia me salvou tantas vezes. Continuo quase todos os dias da vida lembrando dos meus recursos internos. Eu falo, não, antes de pedir socorro, deixa eu alinhar aqui meus recursos internos, que realmente faz muita diferença. Obrigada mesmo. É um presente ter você aqui. Eu te agradeço, né? E assim, uma alegria enorme de acompanhar seu processo, seu crescimento. E para mim, você é uma grande referência como consultora de imagem. Obrigada. Porque é uma consultoria com profundidade, né? Com sentido. Eu não conseguiria ser diferente. Não seria você. Não seria eu. E isso para mim, assim, faz toda a diferença e com certeza você vai continuar cuidando de muitas clientes minhas. Estou voltando. Obrigada, Rê. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Eu espero que tenha sido bom para você
aprender com essa conversa que a gente teve, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e, por favor, encaminhem para quem você acha que vai se beneficiar com ele. Muito obrigada e até o próximo.